o caso Nicolas. Veja na edição de hoje todos os detalhes do retorno do menino encontrado em São Paulo para Santa Catarina. Flagrante na BR-101. Policiais rodoviários federais registram carro a mais de 200 km por hora em Araquari. Segunda-feira de manifestação. Motoristas de aplicativos fazem protesto em Santa Catarina e em outros estados brasileiros. Campeonato Brasileiro. Veja no Band Cidade os gols dos times catarinenses na rodada do fim de semana das séries B e C. Criatividade que incrementa a renda. Família do Alto Vale diversifica a produção na lavoura ao cultivar feijão e vai colher bons resultados. As notícias de Santa Catarina nesta segunda-feira você confere daqui a 30 segundos no Band Cidade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com o caso Nicolas. Um menino que desapareceu em Santa Catarina e foi encontrado em São Paulo, voltou na tarde desta segunda-feira para o estado. O pequeno vai ficar em um abrigo em São José, na região metropolitana. A aeronave que trouxe o menino de volta para Santa Catarina desembarcou em Florianópolis por volta das 3h40 da tarde. O retorno do menino de 2 anos ao estado de origem foi marcado por uma grande expectativa. Ainda pela manhã, ele foi levado para o aeroporto de São Paulo por uma equipe de funcionários do Fórum de Tatuapé, na capital paulista. A criança foi entregue a uma oficiala de justiça do estado e foi trazida por um avião da Polícia Militar de Santa Catarina. Fica mais próximo dos seus entes queridos, dos seus parentes mais comuns, para que, no momento de convivência e numa decisão futura do Poder Judiciário, facilite esse novo acolhimento para que esse menino que a gente mais carece nesse momento e mais precisa, que ele seja protegido. E em solo catarinense nós temos essa convicção e perto da família ainda mais. O caso corre em segredo de justiça, por isso não foram divulgadas imagens ou informações sobre o retorno da criança a Santa Catarina. Os avós maternos manifestaram interesse em obter a guarda do menino. No entanto, eles devem passar por uma avaliação psicossocial. Após isso, a justiça vai decidir se o menino retorna à família de origem ou se vai ser colocado para adoção. Enquanto isso, o garoto vai para uma casa de acolhimento em São José, na Grande Florianópolis. O caso do menino que estava desaparecido ganhou grande repercussão nacional. A criança desapareceu no dia 30 de abril em Florianópolis, mas foi localizada pela polícia na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na última segunda-feira. O casal que estava com o garoto foi preso preventivamente. A polícia investiga a suspeita de tráfico humano e em quais circunstâncias que o menino foi levado de Santa Catarina. Nesta segunda-feira, os investigadores confirmaram que a mãe da criança, de 22 anos, recebeu um Pix no valor de R$100 para deslocamento e alimentação. Nesse momento, agora, o inquérito continua para identificar demais autores, demais informações que possam ser colhidas ao longo do processo. Então tem a esfera policial e tem a esfera agora judicial também para decidir o melhor caminho para o bebê, respeitando sempre o devido processo legal e enaltecendo tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público de São Paulo, como o de Santa Catarina. 2 operações foram deflagradas pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, nesta segunda-feira. A Operação Vigilância Virtual apreendeu um adolescente em Florianópolis e cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele. Foram apreendidos celulares e computadores. Esse menor é suspeito de envolvimento no planejamento de um possível atentado armado contra uma escola. A operação integra ações promovidas pelo CiberGAECO em parceria com outras instituições. Outra ação ocorreu em Itajaí e teve como alvo um suspeito de praticar estupro de vulnerável e de produzir e armazenar pornografia infantil. As investigações deste caso contaram com o apoio da Polícia Federal. Tragédia na BR-116 em Monte Castelo, no Planalto Norte do estado. Mãe e filho perderam a vida em uma batida que envolveu 3 carros em pleno Dia das Mães. Bruna Lisboa, de 26 anos, e o filho dela, Davi Lisboa, de 8, estavam em um dos carros que bateram de frente no quilômetro 68 da rodovia.
O marido de Bruna, Kelvis Rodrigo, dirigia no veículo no momento do acidente e foi socorrido no local. Os ocupantes dos 2 outros carros envolvidos não tiveram ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal ainda investiga a dinâmica deste acidente. Agora veja só esse exemplo de irresponsabilidade ao volante. Um carro de luxo, com placas de Joinville, foi flagrado a 208 km por hora. O registro ocorreu neste domingo, na BR-101, em Araquari, no norte catarinense. Só para se ter uma ideia, o limite de velocidade no trecho em questão é de 100 km por hora. Dirigir nessa velocidade, 50% acima do limite da rodovia, é infração gravíssima, com multa de R$ 880,41, aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e suspensão do direito de dirigir. Sem falar no óbvio, né, que é o risco total de um acidente fatal. Não passa de um inconsequente um sujeito desses, né? Olha, a Justiça da capital manteve a suspensão da clínica de estética fechada por uma ação do PROCON municipal. A decisão foi da primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital. A Hoff Clinic de Anderson Silva está com as atividades suspensas desde o dia 4 de maio. Segundo o PROCON, foram encontrados produtos adulterados e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de substâncias vencidas. O proprietário da clínica, Anderson Silva, nega qualquer irregularidade. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão os destaques do Jornal da Band, que começa daqui a pouquinho. A Aeronáutica conclui investigação sobre o acidente que matou Marília Mendonça. Falta de sinalização em linha de transmissão causou a queda do avião. As negociações para votar a nova regra de gastos do governo. O debate agora é qual vai ser o grau de rigidez das medidas para evitar o descontrole. Na série especial, a transformação do Vale da Miséria pela força delas, as mulheres do Jequitinhonha. Isso e muito mais em detalhes, daqui a pouco, 7h20. Até já já. A seguir no Band Cidade, a audiência pública na Assembleia Legislativa discute o marco temporal e a demarcação de terras indígenas. E veja também, motoristas de aplicativo fazem manifestação em Santa Catarina e outros estados brasileiros. Os detalhes após o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Uma audiência pública na tarde desta segunda-feira na Assembleia Legislativa discutiu o marco temporal e as demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. Vamos até lá então ao vivo. Quem está aqui no Band Cidade tem as informações para a gente é o repórter Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Como é que foram as discussões? Conta para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Participaram do encontro representantes dos povos indígenas, deputados estaduais e também representantes da FUNAI, que é a Fundação Nacional de Amparo aos Povos Indígenas. E a audiência pública terminou agora há pouco aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como é que funciona essa questão do marco temporal de demarcação das terras indígenas? Essa questão do marco temporal visa regulamentar as terras que já eram ocupadas por povos indígenas até a promulgação da Constituição da República, da nossa Constituição, em 5 de outubro de 1988. Santa Catarina tem 26 localidades em fase de estudos e em procedimento de demarcação de terras. 4 delas ficam em Palhoça, na Grande Florianópolis, Morro dos Cavalos, Cambirela, Maciambu e Praia de Fora. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, deputado Camilo Martins, foi quem presidiu esta reunião, esta audiência pública que terminou agora há pouco, e por isso nós vamos conversar com ele. Deputado, como é que foi essa audiência pública? Quais foram as conclusões que vocês chegaram a partir aí desta reunião, deste debate com os povos indígenas e também representantes da FUNAI? Boa noite. Boa noite. Nós temos um problema muito grave aqui no estado de Santa Catarina, que é a questão da demarcação das terras indígenas. Esse problema não aflige só o meu município, que é a cidade de Palhoça, mas nós temos problemas em Cunha Porã, Saudades, Vitor Meireles. E nada mais apropriado do que marcar uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para debater esse assunto. E a nossa posição é muito firme e muito clara. Nós queremos que o STF mantenha o que já decidiu lá atrás, ou seja, que a demarcação de terras indígenas tenha um marco temporal e esse marco seja dia 5 de outubro de 1988, para aí facilitar, para acalmar os ânimos tanto dos índios como os não índios, ou seja, as pessoas, os agricultores, os pecuaristas, porque isso traz
uma instabilidade na vida das pessoas, sem falar em segurança jurídica. Então essa audiência teve muitas pessoas, a participação foi muito grande e ao final nós decidimos ter uma carta para apresentar ao STF e ao presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, levando qual a posição dos deputados estaduais e da população que participou da audiência pública aqui no estado de Santa Catarina. Certo. Agora, essa questão da demarcação das terras indígenas é uma questão que aflige também moradores de alguns bairros, algumas comunidades ali de Palhoça principalmente. Como é que está sendo a repercussão entre os moradores destes bairros? Ali na cidade de Palhoça traz uma repercussão muito triste para as pessoas, traz uma insegurança na vida dessas pessoas, porque além de nós ter a demarcação das terras indígenas no Morro dos Cavalos, que é uma discussão de muitos anos e depende ainda do marco temporal, nós temos agora outras 3 áreas que estão em fase de estudo, ou seja, essas fases de estudo ela traz uma insegurança para a vida dessas pessoas e nós defendemos que demarcação de terra indígena tem que ser feito por lei. Não pode ser por representantes de alguma fundação que o ministro da Justiça vai lá e manda publicar no Diário Oficial. Nós queremos sim que tenha uma lei aprovando quais são as terras indígenas. O marco temporal é uma discussão na Justiça, mas caso esse marco temporal que vai agora em discussão, nós queremos o PL 490 seja aprovado e o bom mesmo seria que Santa Catarina, através da Assembleia Legislativa, decidisse o que é terra indígena ou não. Tá certo então, deputado, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Band Cidade e a gente segue acompanhando este tema, essa discussão envolvendo as terras indígenas. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Boa noite para você. Olha, a gente fala agora da manifestação dos motoristas de aplicativo que ocorreu nesta segunda-feira em Santa Catarina e também em outros estados do país. A categoria quer mais atenção por parte das empresas que administram esses aplicativos. Aqui na capital do estado, a concentração ocorreu na região continental. A Jussandra trabalha como motorista de aplicativo desde 2016, quando a Uber chegou a Florianópolis. Com o aumento do preço da gasolina e as altas taxas cobradas pela empresa, tem sido cada vez mais difícil se sustentar com as corridas. Hoje a gente está fazendo aí uma diária de 15, 18 horas para conseguir levar o pão para casa. Hoje pela manhã, manifestações em todo o Brasil levaram milhares de motoristas, como a Jussandra, para as ruas. Em Florianópolis, eles saíram em carreata e foram até a sede da empresa. Entre eles, o Admilson, que trabalha como motorista de aplicativo desde que foi afastado do emprego por problemas de saúde. Com jornadas de trabalho exaustivas, muitas vezes ele teve que dormir dentro do carro para fazer valer a pena. Durmo no aeroporto, que talvez me sinta mais seguro lá, dentro do meu carro. Motoristas de todo o Brasil vão permanecer 24 horas com os aplicativos desligados em forma de protesto. Eles pedem a proteção de dados pessoais, o fim da tarifa variável e o preço mínimo de R$10 por corrida. Mas nós reivindicamos mais respeito e reivindicamos as corridas melhores, valor melhor, um reajuste nas nossas corridas. Pedimos um reajuste, atenção, é isso que... A 99, que é outra operadora de transporte por aplicativos, também se manifestou. A empresa informou que ouviu e conversou com os motoristas e adotou soluções para incrementar os ganhos, além de programas que auxiliam os motoristas. Vamos lá, a semana deve ter predomínio de sol e frio aqui em Santa Catarina. É a influência da massa de ar frio e seco que atua em Santa Catarina. Para amanhã, o mapa vai aparecer para a gente todo ensolarado, ou seja, tempo firme, previsão de dia seco e ensolarado em toda Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais baixas pela madrugada e pelo amanhecer. Tem formação de geada fraca e isolada nas áreas mais altas do meio-oeste, Planaltos Norte e Sul. Isso tudo ao longo do dia, aí os termômetros sobem um pouco. Na capital, mínima de 8 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 11 e 25. Em Blumenau, mínima de 10 e máxima de 24 graus. A página já virou para mostrar que em Criciúma vamos ter 10 de mínima e 26 de máxima. Em Lages, variação entre 5 e 20 graus. E em Chapecó, mínima de 9 e máxima de 24 graus. Começou a ser pago hoje o quarto lote do abono salarial do PIS/PASEP para mais de 4 milhões e 400 mil trabalhadores. Foram destinados 4 bilhões e 400 mil reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para esse pagamento. Tem direito ao abono trabalhadores que estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos
e que receberam até 2 salários mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o PIS ou para o PASEP. O funcionário também deve ter exercido atividade remunerada em 2021 por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não. As consultas aos valores e o banco de pagamento podem ser feitas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nas lojas virtuais ou ainda no portal gov.br. No próximo bloco, as informações do esporte no Band Cidade, todos os gols dos jogos dos times catarinenses nas séries B e C do Campeonato Brasileiro. As informações depois do intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade para falar de saúde, tem restrição de atendimentos na emergência pediátrica do Hospital Universitário de Florianópolis. Em comunicado oficial, a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que administra o hospital, informou que a partir desta segunda-feira, a emergência pediátrica da unidade só vai atender pacientes referenciados de outros hospitais, encaminhados pela rede de regulação. A medida foi tomada para atender ao pedido formulado pela Secretaria Estadual de Saúde de apoio para diminuir a superlotação do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Diante do quadro, o atendimento na emergência pediátrica em porta aberta está suspenso. Com a decisão, os 30 leitos pediátricos do HU ficam disponíveis para a rede de regulação estadual. Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma empatou 100 gols com o Vila Nova fora de casa em um duelo no qual o time catarinense chegou a ficar com 2 jogadores a menos. O Tigre agora é o vice-líder com 14 pontos. Na ressacada, a Chapecoense aplicou uma goleada de 4-1 sobre o Avaí, resultado que aumentou a crise no time da capital. Nesse jogo, teve expulsão na primeira falta cometida. Felipe Silva, do Avaí, deu uma chegada exagerada em Bruno Nazário. O juizão foi no VAR e não deu outra. Cartão vermelho para o zagueiro do Leão. Teve goleiro batendo roupa e soltando a bola para rebote? Sim. Aos 7 minutos, Bruno Nazário chutou de longe uma bola aparentemente tranquila. Igor Vinhas não segurou e Alisson Farias botou no fundo da rede para marcar o primeiro da Chapecoense. Sabe a tal lei do ex? Teve também e apareceu no jogo. Rodrigo Freitas recebeu esse lançamento e tocou na saída de Igor Vinhas para ampliar para o Verdão do Oeste na ressacada. No segundo tempo, aos 17 minutos, um fato curioso. Jean-Pierre, o Vin Diesel brasileiro, o árbitro da partida, sentiu dores na posterior da coxa e precisou ser substituído. Então, sai Jean-Pierre para a entrada do árbitro reserva Luiz Augusto e o jogo seguiu, pois ainda tinha tempo para o único gol do Avaí na partida e foi chute de longe do Júlio César, que terminou nesse frango do goleiro Ayrton. Quer saber se teve zagueiro entregando na saída de bola? Sim, e foi o Roberto, defensor do time azurra. Bruno Nazário aproveitou o passe e fez mais um para o Verdão do Oeste. Quando parecia não faltar mais nada, um pênalti nos acréscimos. E Bruno Nazário estufou a rede e garantiu a vitória. Fim da 6ª rodada na ressacada. Avaí 1, Chapecoense feliz da vida com a goleada 4. Agora a Série C não deu para o Figueirense em Aracaju. O time voltou da capital sergipana com uma derrota para o Confiança. O time segue com dificuldade de vencer fora de casa. O Figueirense foi a Sergipe enfrentar o Confiança com a meta de colocar fim ao jejum de vitórias fora de casa. Bruno General, de longe, arriscou e passou perto do gol. França também tentou, mas chutou fraco. Efetividade que não faltou para o time do técnico Vinícius Eutrópio. Ainda no primeiro tempo, Felipe Borges mandou essa bola certinha para William Santana, que de cabeça abriu o placar no Estádio Batistão. Na etapa final, atrás do placar, o Figueirense tentou correr atrás do prejuízo, mas a criação das duas equipes foi menor e os goleiros quase nem apareceram. O placar não mudou mais e o Confiança confirmou a sua 3ª vitória no 3º jogo da Série C, 100% de aproveitamento. Já o Alvinegro teve a sua primeira derrota na 3ª divisão e segue sem vencer como visitante há mais de 8 meses. O Brusque venceu a 2ª na competição ao derrotar o Volta Redonda no estádio Augusto Bauer.
O Brusque abriu o placar aos 7 minutos com Guilherme Queiroz, que limpou o marcador e bateu no canto. O segundo gol quadricolor foi só na segunda etapa. Alex Juan cruzou e Madison empurrou a bola, o goleiro e quase o zagueiro para dentro da rede. Gemerson foi derrubado na área e aí já sabe, é pênalti que ele mesmo bateu para fazer o terceiro gol do time do Vale. Bola para um lado, goleiro para o outro e festa na torcida. Quando tudo parecia estar tranquilo, o Volta Redonda esquentou a chapa para o lado do Bruscão. No escanteio, Henrique Silva desviou e diminuiu. Aos 32, Esquilo soltou uma bomba a queima-roupa. Mas foi só. Final do jogo apertado no Augusto Bauer, Brusque 3, Volta Redonda 2. Itajaí, as condições do tempo até agora deram bons frutos. Uma propriedade da cidade de Lontras apostou no cultivo do feijão para diversificar a renda. E olha só, vai fazer a colheita com bons resultados dentro de poucos dias. O Alexandre plantou 2,5 hectares de feijão na propriedade que fica no bairro Pioneiros, em Lontras. Foi a cultura escolhida após silagem para não deixar a área vazia até o inverno. A lavoura, iniciada em fevereiro, está no ciclo final. Logo, eles vão começar a colheita. A expectativa é entre 40 e 50 sacas aqui por hectare. E pelo ser uma safrinha, que já é a segunda safra, como a gente fala, e eu acredito que o resultado vai ser muito bom. Diferente de outras culturas com cultivo mecanizado, o processo de colheita do feijão ainda é manual na maioria das propriedades da região, onde as áreas de cultivo são menores. É raro encontrar no Alto Vale uma propriedade onde o feijão é a cultura única. Ele se mantém como uma opção para o produtor diversificar a renda depois de outras safras. No Alto Vale, o feijão é cultivado de agosto a março, num ciclo entre 90 e 100 dias. O clima foi favorável ao cultivo nesta safra e as plantas se desenvolveram bem. Esse ano a gente observou uma característica favorável para o feijão, que durante o período da safrinha houve uma temperatura média em torno de 18 a 24 graus. Isso favoreceu o desenvolvimento do feijão, as plantas conseguiram um porte maior, com isso conseguiram mais vagens e, consequentemente, uma produção melhor. Para que a lavoura de feijão tenha um bom desempenho, o produtor deve estar atento às condições do solo também, além de cuidar com as pragas e doenças. A gente tem que avaliar muito as pragas e doenças que atingem essa cultura durante o ciclo, né? Principalmente numa safrinha, onde que as pragas, como a mosca branca, influencia bastante. Se a gente não tomar e fizer um manejo adequado, a gente pode ter danos bem significativos em termos de produção. Então, durante todo o ciclo aqui, a gente adotou práticas e manejos preventivos para o controle dessas doenças e pragas, pensando em obter lá na frente uma produção bem boa. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição você confere no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, é só apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.